Oi, gente. O Arthur Lira atacou desesperado o Supremo depois de derrotas judiciais. Eu vou explicar essa história aqui, porque o Arthur Lira, ele tá querendo mais. É uma questão de ganância. Aliás, a ganância dele levou ele não só a ter atacado o Supremo, mas ter atacado e xingado o ministro do governo Lula, Alexandre Padilha. Depois ele foi meio que pressionado, e aí recuou, pediu desculpas, disse que erros e acertos. Olha só o que ele falou. Tenho erros e acertos, não tenho problema em reconhecer o erro quando cometo. Vim apontando reservadamente, eles sabem disso, que há alguns meses a articulação do governo não está funcionando. Se você prestar atenção, há um esforço da presidência da Casa e do governo na Câmara para converter matérias de modo que elas cheguem ao plenário muito maduras. Mas o fundo era que ele queria mais e mais concessões. Ele fazia toda uma política de chantagem, né? O relacionamento entre Padilha e Arthur Lira tem se esgarçado. Na semana passada, o alagoano chamou o petista de incompetente e aumentou a pressão. Ele quer mais emendas, recursos, cargos no governo federal, chantageia o governo e mantém um acordo tácito com o bolsonarismo, que mantém a Câmara sempre à beira de uma crise. E o Padilha fez várias concessões, né? No ano passado, por exemplo, indicou, sob demanda de Lira, André Fufuca para o Ministério dos Esportes e Silvio Costa Filho, do Republicanos, para o Ministério de Portos e Aeroportos. E agora a batalha se dá no Senado e na Câmara, que ele quer expandir as chamadas emendas PIX de transferência direta, que saem direto do cofre do Executivo, para os deputados executem obras e expandam seu poder nesse ano, que é um ano de eleição de prefeitos e vereadores. Então, o desespero do Lira, isso é importante compreender, tem a ver com a eleição. Esse ano tem eleição e ele quer mais dinheiro para os aliados dele nos currais eleitorais para que o poder dele se expanda por dentro do Brasil, com mais prefeituras e com mais vereadores apoiando ele. E ele sabe que esse pessoal vai apoiar se ele tiver dinheiro para distribuir para esses prefeitos. Porque esses prefeitos com esse dinheiro esperam se reeleger ou manter o seu poder fazendo sucessor. Então toda a jogada é uma jogada envolvendo dinheiro público, né? E essa questão do Supremo também tem a ver com a chantagem do Lira. Eu vou explicar agora mais detalhes. Durante um evento do agronegócio nesse sábado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu atacar o Supremo Tribunal Federal. Aliás, quem atacava muito o Supremo Tribunal Federal? Ah, sim, o Bolsonaro. E afirmou que vai propor projetos para alterar as disposições de apresentação de ações diretas de inconstitucionalidade ao tribunal. Lira obteve a forma de falar, né? Foi derrotado, né? 2 vezes no Supremo. O tribunal vai dar razão ao governo no âmbito das desonerações e pode rever as transferências diretas, principal fonte de recurso de Lira e sua base. Além disso, o Supremo também pode barrar a votação do Congresso sobre legalização das drogas, vencendo a PEC ultraconservadora. Ou seja, se isso daqui, se for revista as transferências diretas, isso explica o desespero dele. O desespero do Arthur Lira, essa destrambelhada dele, atacando o Supremo, dizendo que vai rever coisa, tudo isso é porque o Supremo pode cortar a fonte da grana. Pode esvaziar em ano de eleição. Aí desesperou total. Entrou em modo desespero. Saiu atirando para cima do Supremo, né? Atacando o Supremo com tudo. Mas enfim, vamos chegar lá. Lira então afirma que vai propor um projeto de lei para rever os agentes que podem abrir ADIs. Atualmente são autorizados a mover esse tipo de ação o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governadores de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados no Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e confederações sindicais ou entidade de classe de âmbito nacional. Se eu conheço o Lira, ele vai tentar dificultar e reduzir o número de pessoas que podem fazer isso para evitar mais derrotas no Supremo, né? E é isso, né? Lá vem ele. O que adianta um projeto com 400 votos do plenário e um parlamentar entra com a ADI e um ministro do Supremo dá uma liminar? Segundo eles, ADIs vêm todos os dias de todos os setores e as discussões judiciais nunca findam. Será que, Lira, isso está acontecendo porque o parlamento está aprovando leis inconstitucionais? Repare o que está acontecendo. O parlamento que
e ele, como presidente da Câmara, está favorecendo a aprovação de projetos de lei que contrariam a Constituição, e aí obriga o Supremo a se envolver, porque aí alguém que está sendo prejudicado, seja uma entidade sindical, seja uma organização de classe, seja a população brasileira em geral e um deputado, um partido político de esquerda, percebe o absurdo, a inconstitucionalidade, o fato de ser inconstitucional isso, e recorre ao Supremo, e o Supremo olha para o projeto de lei e diz: epa. Isso aqui é claramente inconstitucional. E aí fornece liminar e derruba, é derrotada, porque ter voto no parlamento não significa que eles podem violentar a Constituição em cláusulas pétreas. O que é que acontece? O parlamento pode mudar as leis, mas quando é uma cláusula pétrea, precisa de uma votação muito maior. Então eles estão usando votações menores, que eles não têm essa maioria tão absoluta assim, para tentar fazer coisas inconstitucionais, e o Supremo vai bloqueando, né? Corretamente, diga-se de passagem. Aí ele diz: temos parlamentares que têm coragem de enfrentar esse tema. Lira perdeu sua quebra de braço com o governo sobre o tema da reoneração da folha após o tema ser levado para o Supremo. A votação está em 5-0 para o governo. O ministro Fux pediu vistas. Ou seja, a coisa da reoneração da folha, né? O Arthur Lira tentou passar uma coisa absolutamente de populismo de direita, que contraria a Constituição e mais, impediria qualquer possibilidade de equilíbrio fiscal. Mas ele se importa com isso? Não. Ele e a turma dele se importam em fazer aquilo que favorece o poder deles. E por isso que eles estavam querendo aprovar esse projeto de lei. Mas enfim. O governo propôs a reoneração da folha de pagamento de vários setores e prefeituras, aumentando a contribuição do INSS em 20%. Tudo isso para equilibrar o orçamento da União. Sem isso, o orçamento ficaria absolutamente prejudicado. O objetivo era cortar o impacto fiscal de 32 bilhões. O Congresso, claro, em ano de eleição, querendo usar isso para se legitimar junto às classes dominantes, votou contra, mas a questão foi judicializada e Lula deve vencer essa batalha. Em outra circunstância, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ordenou que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco expliquem o uso das emendas PIX para reviver o orçamento secreto. Ou seja, ele está... esse negócio de orçamento secreto, ou de orçamento secreto, ou emenda do relator, agora emenda PIX. Enfim, estratégia de ter dinheiro. E esse desespero todo tem a ver com a eleição. Movida pelo PSOL, a ação segue denúncia das organizações Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional. As emendas PIX são transferências especiais usadas por parlamentares para destinar verbas às suas bases eleitorais. O famoso uso de dinheiro para garantir o curral eleitoral. E o desespero deles, o desespero do Lira, é óbvio. Ano de eleição. Ano que vai ter votação de prefeitos e vereadores. Então, ele quer garantir esse dinheiro e já está vendo que pode perder. Aí qual é a estratégia dele? Limitar não só o poder do Supremo, mas limitar uma coisa antidemocrática, uma coisa profundamente autoritária. Ele quer impedir que sindicatos, que partidos políticos possam levar essas questões ao Supremo quando elas forem inconstitucionais. Para garantir o poder de quem? Para garantir o poder da Câmara de Deputados. Para fazer o quê? Para poder usar do poder da Câmara para garantir dinheiro para os seus aliados. E aí aumentar o seu poder. E o desespero dele é tanto que ele entrou nesse modo de ataques ao Supremo Tribunal Federal. É muito difícil, gente. Num país como o Brasil, com a estrutura que nós temos, a gente avançar em temas progressistas, tendo um parlamento tão reacionário. Por isso, nesse ano, é tão importante a gente eleger vereadores e prefeitos comprometidos com a classe trabalhadora, para formar as bases, as estruturas, para em 2 anos fazer um novo Congresso. Termos um Congresso que, de fato, possa, de uma forma maior, representar os interesses dos mais pobres e da classe trabalhadora. Só assim reformas realmente estruturais podem ser
aprovadas. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.